Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a Eucaristia, nosso 21º encontro, onde nós vamos continuar trabalhando a 5ª catequese mistagógica de São Cirilo de Jerusalém. Primeiro vamos ouvir um pequeno texto bíblico tirado do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 e 43. Os cristãos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão, aqui significa Eucaristia, e nas orações. Em todos eles havia temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Nós, então, estamos fazendo esta reflexão, nós fizemos a 20ª reflexão e agora a 21ª, tendo em vista essas catequeses desenvolvidas por São Cirilo de Jerusalém, que eram as catequeses que ele dava àqueles que haviam recebido o batismo, a crisma e a Eucaristia, e na semana eles recebiam essas explicações das catequeses, do mistério que eles haviam recebido. São Cirilo, que morreu no ano 387, ele foi nomeado bispo em 348. Então faz parte desse ministério episcopal de São Cirilo, na cidade de Jerusalém, na comunidade cristã de Jerusalém. Ouçamos a parte que ele fala da celebração da Eucaristia. Nós vamos ouvir alguns itens. Assim que eu for discorrendo o tema, eu vou comentando também aquilo que São Cirilo fala. Celebração eucarística. Notar a segunda parte da Eucaristia. É a estrutura da celebração da Eucaristia, da estrutura da missa, realizada por São Cirilo. É a mesma estrutura da nossa celebração da missa. Isto é, a celebração da missa que se celebrava no século IV, em 348, quando ele foi bispo, é a mesma estrutura celebrativa que nós temos na nossa Eucaristia. Isso faz parte da Igreja, isso já faz parte de São Justino, na sua primeira apologia, onde ele fala dessa estrutura da Eucaristia, que ainda vamos trabalhar um pouco sobre ela. Também faz parte da tradição apostólica, final do século II, de Hipólito de Roma, que mantém essas estruturas até hoje, porque elas são componentes importantes para a Eucaristia, para a celebração. Nessa 5ª catequese, no primeiro parágrafo, ele afirma: pela benignidade de Deus, ouvistes de maneira suficiente, nas reuniões precedentes, nas catequeses mistagógicas precedentes, sobre o batismo, a crisma e a participação do corpo e sangue de Cristo, a Eucaristia. Mas agora é necessário ir adiante para coroar o edifício espiritual da vossa instrução. Então nós vamos agora à introdução à anáfora, a partir do parágrafo 4º. São expressões que nós falamos ao iniciar toda aquela parte eucarística. O sacerdote proclama: corações ao alto. Nós respondemos: o nosso coração está em Deus. Mas a resposta mais fundamental é: já o temos no Senhor. Então vamos lá. Corações ao alto. Ele vai explicar.
Verdadeiramente, nesta hora muito tremenda, é preciso ter o coração no alto, elevar o coração para junto de Deus, e não embaixo, na terra, nas coisas terrenas. Com autoridade, pois, o sacerdote ordena que, nesta hora, se abandonem todas as preocupações da vida e os cuidados domésticos, e que se tenha o coração no céu, junto ao Deus benevolente. Então ele explica quando nós, na Eucaristia, o sacerdote pede corações ao alto, né? Mostrando essa necessidade de estarmos elevando o nosso coração para junto de Deus, para aquilo que está acontecendo ali na comunidade. E depois ele diz: vós então respondeis, já os temos no Senhor. A nossa resposta é: nosso coração está em Deus, consentindo a ordem, por causa do que confessais. Ninguém esteja presente dizendo apenas com a boca: nós os temos no Senhor, tendo a mente voltada para as preocupações da vida. Sempre devemos estar lembrados de Deus. Se isso é impossível pela fraqueza humana, naquela hora, isto é o que mais deve ser procurado. Então, é um momento que nós não podemos dispersar. Quando começa essa oração eucarística, nós não podemos dispersar, nos preparando para aquele prefácio antes de cantarmos o santo. Porque é um momento em que nós devemos fazer a elevação para aquilo que vai ser realizado ali, no parágrafo 5º. Depois, diz o sacerdote: demos graças ao Senhor. Deveras, devemos agradecer-lhe, porque, sendo indignos, chamou-nos a tamanha graça, que nos reconciliou, sendo seus inimigos, e nos fez dignos da adoção do Espírito. E vós dizeis: é digno e justo. Pois quando damos graças, nós fazemos algo digno e justo. Ele nos beneficiou não com a justiça, mas além de toda justiça, fazendo-nos dignos de grandes bens. Então agora vem o prefácio. Como é que ele era constituído naquele tempo? Era muito... hoje nós temos os nossos prefácios nos missais, que falam de vários temas da história da salvação, né? Mas aqui era uma forma bem mais livre, né? Então, esse prefácio, ele tinha como contexto toda a história da salvação. Então, ele fala nesse prefácio, capítulo 6º. Depois disso, mencionamos o céu, a terra, o mar, o sol, a lua, os astros, toda criatura racional, irracional, visível e invisível, os anjos, arcanjos, as virtudes, dominações, principados, potestades, tronos, os querubins de muitas faces, e com vigor dizemos com Davi: celebrai comigo, Senhor. Lembramos-nos ainda dos serafins que Isaías, no Espírito Santo, contemplava. Estavam colocados em círculo ao redor do trono de Deus. Com as 2 asas cobriam o rosto, com as outras 2 os pés, e com as mais 2 voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então havia toda uma narrativa sobre a história da salvação, ligada à história da criação e a ação de salvação realizada por Jesus Cristo, invocando todas as milícias celestes e todos os seres humanos e criaturas, termina ali com aquele canto do santo, tirado de Isaías. Por isso recitamos essa doxologia que nos foi transmitida pelos serafins, profeta Isaías, para que neste canto nos associemos aos exércitos celestes.
Logo depois, quando termina essa parte do santo, vem a consagração. E ele fala então, no capítulo 7º, dessa epiclese, essa invocação, né, do Espírito Santo sobre as ofertas, para que aquele pão se transforme em corpo, para que aquele vinho se transforme em sangue. Então nos diz São Cirilo, olha, nós estamos no século IV, metade do século IV. Depois de santificados por esses hinos espirituais, suplicamos ao Deus benigno, quer dizer, essa oração que se faz sobre a oferenda é dirigida ao Pai, que envia o Espírito Santo. Então, o Pai é quem envia o Espírito Santo sobre as ofertas, sobre os dons colocados. Por que esta oração? Para fazer do pão corpo de Cristo e do vinho sangue de Cristo. Então, é para a transubstanciação, né, do corpo e do sangue de Cristo. Pois tudo que o Espírito Santo toca é santificado e transformado. Então, essa substanciação realizada é uma invocação que se pede ao Pai para que envie o Espírito e aquele pão e aquele vinho se transforme no corpo e no sangue de Cristo. Então, esta invocação nós fazemos repetindo as palavras de Jesus. Intercessões. Então, depois dessa consagração, vem toda uma série de intercessões. Ele diz, em seguida, realizado o sacrifício espiritual do culto incruento, em presença dessa vítima de propiciação, invocamos a Deus pela paz comum das igrejas, pelo bem-estar do mundo, são as preces que se faz dentro da oração eucarística, pelos imperadores, pelos exércitos e aliados, pelos doentes, pelos aflitos em geral, por todos nós rezamos, por todos aqueles que têm necessidade de socorro e oferecemos esta vítima, isto é, este sacrifício, do corpo e sangue de Cristo. Capítulo 9. Depois fazemos menção dos que adormeceram. Então, depois, dentro dessa oração, tem a oração também daqueles que morreram. Primeiro dos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, para que Deus, por suas preces e intercessão, aceite nossa súplica. Depois ainda rezamos pelos santos padres, bispos, adormecidos e, enfim, por todos os que nos precederam. Então se faz uma oração pelos mortos, diante de todos aqueles que nos precederam. Isso já faz parte da celebração da Eucaristia, tão antigo quanto a Igreja, quanto o cristianismo. Persuadidos de que será de máximo proveito para as almas, pelas quais a súplica é levada ante a santa e tremenda vítima. Agora, se perguntava, mas rezar para os mortos por quê? Então, no versículo 10, no capítulo 10º, no parágrafo 10º, ele vai fazer uma explicação por que a necessidade de lembrar dos mortos. E quero persuadir-vos com um exemplo. Sei que muitos dizem que aproveita a alma que parte deste mundo com faltas. Então, que aproveita a alma que parte deste mundo com faltas, ou sem elas, se é mencionada na oferenda eucarística. Porventura, se um rei banisse aos que se rebelaram contra ele, e se em seguida seus companheiros, traçando uma coroa, apresenteiam ao rei em favor dos condenados, não lhes concederá a remissão dos castigos? Ele usa um exemplo prático da sua época, né? Do mesmo modo, nós também, apresentando a Deus as súplicas pelos adormecidos, embora tenham sido pecadores, nós não trançamos uma coroa, mas apresentamos o Cristo imolado por nossos pecados.
tornando propício em favor deles e em nós. Então, há uma realidade dessa confiança de que o Cristo que participa da nossa natureza, que morreu na cruz, que ressuscitou, esse Cristo solidário a nós, que participou da nossa fraqueza, que ele seja aquele que se apresenta trazendo todos aqueles que adormeceram e seja recebido ao Pai, para se tornar propício por toda a humanidade, e não só para aqueles que vivem. Logo em seguida, vem toda uma explicação do Pai Nosso. Então, logo depois, quando termina essas preces que se dá àqueles que morreram, que se dá à igreja militante, às autoridades, aos cristãos, aos necessitados, aí vem a parte da comunhão, que já estamos lá no capítulo, parágrafo 19. Depois disso, diz o sacerdote, as coisas santas aos santos. Já estamos no momento da comunhão. As coisas são as oferendas aí colocadas, pois receberam a vinda do Espírito Santo. Santos sois também vós, julgados dignos do Espírito Santo. As coisas santas, então, convêm aos santos. Em seguida vós dizeis, um é o santo, um ao Senhor, Jesus Cristo. Verdadeiramente, um é o santo, santo por natureza. Nós, porém, se santos, o somos não por natureza, mas pela participação, ascese e prece. Nós somos santos no Santo Jesus. Participamos dessa santidade daquele que assumiu nossa natureza e, assumindo nossa natureza, transformou essa natureza de um corpo passivo de morte para um corpo não mais passivo de morte. No capítulo 20. Depois dessas coisas, ouvis o cantor que, com uma melodia divina, vos convida à comunhão dos santos mistérios. Então, aqui é o canto de comunhão, dizendo, provai e vede como o Senhor é bom. Não confieis o julgamento ao gosto corporal. Então, se você vai comungar, não pense que o gosto de pão que você comunga é simplesmente pão. Não. Ele diz, não confies o julgamento ao gosto corporal, mas a fé inabalável. Pois, provando, não provais pão e vinho, mas corpo e sangue de Cristo, que aqueles significam. Então, na Eucaristia é corpo e sangue de Cristo. O pão e o vinho significa esta realidade dessa presença real. Você vai sentir o gosto de vinho, o gosto de pão. Mas ali, a partir da consagração, não é mais pão e vinho, é o próprio corpo e sangue de Cristo. Parágrafo 21. Ao te aproximares da comunhão, não vás com as palmas das mãos estendidas, isto é, não vai assim, com a palma da mão estendida, nem com os dedos separados, mas faze com a mão esquerda. Então você pega a mão esquerda, faz com a mão esquerda um trono para a direita. Então você faz mais ou menos assim, um trono para a direita, como quem recebe um rei. E no côncavo da mão espalmada recebe o corpo de Cristo, dizendo, Amém. Com segurança. Então, santificando teus olhos pelo contato do corpo sagrado, toma-o e cuida de nada se perder. Pois se algo perderes, é como se tivesse perdido um dos próprios membros. Dize-me, se alguém te oferecesse lâminas de ouro, não as guardarias com toda segurança, cuidando que nada delas se perdesse e fosse prejudicado? Quer dizer, se fosse uma coisa de ouro, você não ia deixar perder nenhum pó de ouro.
Mas a Eucaristia, que é a presença do corpo e sangue de Cristo, você não pode deixar perder nada, nem um pozinho, porque ali não é um simples pó, ali é o próprio corpo de Cristo, né? É claro que nesse pequena partícula, nessa pequena fragmento, né, nós sabemos que é por aquilo que ele significa que nós vamos cuidar, nós vamos alimentar e não deixar perder. É por aquilo que vale, né? Então, ele diz assim: não cuidarás, pois, com muito mais segurança de um objeto mais precioso que ouro e pedras preciosas, para dele não perderes uma migalha sequer? Parágrafo 22. Depois de teres comungado o corpo de Cristo, aproxima-te também do cálice do seu sangue. Não estendas as mãos, mas inclinando-te num gesto de adoração. Se faz uma espécie de vênia. Adoração e respeito. E dize: Amém. Santifica-te também tomando o corpo de Cristo. E enquanto teus lábios ainda estão úmidos, roça-os de leve com as tuas mãos. E santifica teus olhos, tua fronte e teus outros sentidos. Então, são 5 sentidos: a audição, a visão, o paladar, o tato, né? E o olfato. Enquanto teus lábios ainda estão úmidos, roça-os de leve com as tuas mãos e santifica teus olhos, tua fronte, teus outros sentidos. Depois, ao esperares as orações finais, rende graças a Deus, então tem uma ação de graças, que te julgou digno de tamanhos mistérios. Você vê que é toda essa estrutura que nós temos na celebração da Eucaristia. Não foi uma criação da mente humana, foi uma criação da própria estrutura da teologia, que, refletindo sobre a questão litúrgica, fez essa estrutura litúrgica que vem correndo séculos, né? Não é uma coisa da cabeça de um ser humano, né? Mas tem todo um sentido, uma tradição apostólica, uma tradição eclesiástica que dá valor e significado àquilo que celebramos. Parágrafo 23. Conservai inviolavelmente essas tradições, e vós mesmos guardai-vos sem ofensa. Não vos separeis da comunhão nem pela mancha do pecado. Vos priveis desses santos espirituais mistérios. Naquele tempo, no século IV, lá com São Cirilo de Jerusalém, São Cirilo diz: nem o pecado pode nos impedir de comungar, porque é justamente essa comunhão que dá forças para que possamos vencer o pecado, vencer o mal. Se eu me privo desta força, eu fico cada vez mais fragilizado. A Eucaristia é para dar força. É claro que nessa exigência desse purismo cada vez maior, de que a pessoa tem que ser pura para receber a Eucaristia, vai totalmente contrário ao sentido da Eucaristia, que ao participar dessa comunhão, é claro que nós vamos discernir que ali temos o corpo e o sangue de Cristo, né? Então nós reconhecemos a presença de Cristo. Então comer indignamente é não reconhecer a realidade daquilo que o corpo de Cristo e sangue de Cristo representa e é. Então, se eu não sei distinguir isso, então eu não sou capaz, né, de aproximar da Eucaristia. Mas não é o pecado que me afasta da Eucaristia. Claro que eu tenho sempre a possibilidade também de ter um momento de reconciliação, mas jamais afastar da Eucaristia. Então, o que ele nos diz? Vou repetir de novo. Não vos separeis da comunhão nem pela mancha do pecado. Você tem que comungar para buscar forças, mas uma comunhão que te transforma no Cristo e cada vez mais te santifica. Você não pode ficar acostumado ao pecado. A comunhão é para nos transformar e nos santificar cada vez mais à imagem do Cristo. Porque quando você come
Você se alimenta da Eucaristia, como fica muito feio, você se alimenta da Eucaristia, não é a Eucaristia, que é Jesus que transforma em você, não. O efeito eucarístico é o contrário. É você que se transforma no Cristo. E essa realidade exige um comportamento, né, de vivência na fé cristã, de transformação da fé cristã. Então ele diz, não vos separeis da comunhão nem pela mancha do pecado, e vos priveis desses santos e espirituais mistérios. O Deus da paz santifique-vos completamente. Conserve-se inteiro o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, sem mancha, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem a glória é pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a quinta catequese, a última catequese, São Cirilo de Jerusalém, falando sobre a questão da celebração da Eucaristia. Ele está na segunda parte da Eucaristia, que é a parte da transformação do corpo e sangue de Cristo, né? A parte da entrega, a parte das orações que se faz naquele segundo momento da celebração eucarística. Então, muitos elementos que nós temos hoje, praticamente quase todos os elementos, e essa estrutura que nós temos hoje, ela não foi criada, né, agora. Ela faz parte de toda uma tradição, de toda uma vivência apostólica, de toda uma vivência da tradição da Igreja, né, na própria Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa Igreja que Ele quis, essa Igreja que Ele fundou sobre os apóstolos, porque é Ele que dá autoridade aos apóstolos, dá autoridade não só à missão, mas dá autoridade ao seguimento. Quando Ele diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. É uma realidade que Jesus confere aos discípulos. E essa missão da Igreja, essa missão dos discípulos, né, faz parte que sempre nós possamos estar unidos nessa Eucaristia, centrados nessa Eucaristia, por tudo aquilo que a Eucaristia nos dá, nos oferece como dom. A Eucaristia é o pão da imortalidade. A Eucaristia nos faz cada vez mais nos tornar o próprio Cristo, a imagem do Cristo, que se transforma em nós, em cada comunhão que fazemos. A Eucaristia não é comida para anjo, nem para perfeitos. A Eucaristia é para pessoas que estão caminhando e querem, nesse processo de santificação, se alimentar do próprio Cristo e ser também transformado por Ele. Então, todo mundo que comunga é um Cristóforo, é um portador de Cristo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.